É a primeira, vamos dizer assim, tentativa de se fazer algo que seria uma coisa embrionária de uma estação espacial foi em 1975 com o saudoso projeto teste, o projeto, né, podia chamar assim, Apollo-Soyuz. Tem uma outra coisa muito interessante, né, e muito importante para a gente poder falar aqui, que é o seguinte: nós estamos falando de um período complicadíssimo da história mundial. Nós estamos falando de 1970, 1975, 1980. Nós estamos falando de um momento ali em que o mundo estava dividido ainda, né? O mundo tinha todo o seu problema com a Guerra Fria. Nós estamos falando dessa parte da história, tá? Então, assim, a estação espacial e esses testes aí, eles começa a ser um momento em que o mundo começa a flertar com o fim do que seria a Guerra Fria, tá? Então, o projeto Apollo-Soyuz foi quando uma nave Apollo americana se acoplou com uma nave Soyuz soviética na órbita da Terra. Isso aconteceu em 1975, tá? Esse projeto, obviamente, foi considerado um sucesso. E aí depois vieram uma série de estações espaciais. Uma série. Tem várias, tá? Várias. A Estação Espacial Internacional, ela não é, nem em momento algum, né? Nunca foi dito isso, tá? Mas ela não é a primeira estação colocada no espaço. Antes disso, a gente teve Skylab. Então, o Skylab, ele foi uma estação espacial muito interessante, que vale a pena a gente falar, porque talvez tenha sido a maior estação espacial da história. E eu vou explicar para vocês. Vou fazer aqui um pequeno parênteses. Deixa eu mandar aqui um negócio aqui, tá aí para você pôr, pessoal. Um pequeno parênteses, porque faz parte da história, tá, pessoal? A gente tem que, infelizmente, tem que passar pelo Skylab. Depois eu posso fazer um programa só sobre o Skylab, tá? O Skylab tem um... não é o Rogério, não. Não é ele, não. Podia ser, tá? Podia ser, mas não é ele, não. Para quem não sabe, né? É o seguinte. O programa Apollo, quando o programa Apollo ele foi descontinuado, né? O programa Apollo foi descontinuado. A Apollo, ela ia até a Apollo 20, tá? Só que ela foi até a Apollo 17. A 18, 19 e 20 nunca aconteceram. Show? A 18 tem um filme. Quem já viu o filme Apollo 18 aí? Já viram o filme Apollo 18? Não, né? Mas deviam ver. É muito ruim, diga-se de passagem. Mas o que o pessoal fez? Olha que ideia sensacional que eles tiveram. Cara, nós temos uns foguetes aí, Saturno 5. Vamos pegar um dos... Olha só, pessoal, vamos pegar um dos... O Saturno era um foguete multimodular, igual todos são, né? Então ele tinha lá o estágio, né? Múltiplos estágios. Vamos pegar um estágio do Saturno e vamos transformar ele no quê? Vamos transformar ele numa estação espacial. Então foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que, se você vê o Skylab, ele é talvez, tá? Pode colocar aí na tela essa primeira imagem zona aí, ó. Isso. Olha o tamanho disso, cara. Isso aí é um dos estágios do Saturno. Então, assim, ele era uma estação que ela tinha o volume, talvez, a que mais teve volume na história. Ele tinha 77, olha só, 77 toneladas, tinha 17 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Cara, isso aí era um negócio assim, meio totalmente fora de cogitação para o tamanho de uma estação espacial. Então o Skylab, ele foi assim, um negócio assim maravilhoso, tá? Maravilhoso que foi feito pelos Estados Unidos, tá? Então, essa aí é a famosíssima Skylab, tá? O Skylab aí, que foi logo depois do teste da do Apollo Soyuz, tá bom? Logo depois do
Apollo-Soyuz. Então eles aproveitaram foguetes, né, ou restos do foguete e fizeram o Skylab. Do lado de lá do mundo, né, a União Soviética teve o famoso programa Salyut, né? Então, aí Salyut tem várias, né? Salyut, acho que, se não me engano, foi até a Salyut 7, tá? O programa Salyut é um programa, foi muito famoso. Aliás, tem um filme, né? Tem um filme chamado Salyut 7. Assistam lá. Acho que é um filme meio de terror, sabe? É um filme meio de terror, assim. Salyut 7, deixa eu ver se foi até a 7 mesmo. Isso, foi até a Salyut 7, tá? O programa Salyut, ele começou em outubro de 1971 e a Salyut 7 foi até fevereiro de 91. Olha que doideira, tá? Foi a Salyut 7. Então, eu tô contando isso aí para vocês, por quê? Porque isso aí é o início ali da história das estações espaciais, tá? Então teve muita estação espacial até que o mundo, né, principalmente a União Soviética, ela constrói a famosíssima, né, e renomada Estação Espacial Mir. Aí sim, nós estamos falando de uma estação espacial de verdade, tá? A Mir, ela atuou até abril de 1996, tá, galera? E a Mir, ela era como que nós vamos dizer assim? Que você olha a Mir, né? Ela era muito estranhona, tá? Mas coloca aí, Tainá, pessoal. Ela era muito esquisita. Ela parece, na verdade, ela era, né? Um amontoado de coisas, tá? Ela era um amontoado de coisas. Olha isso aí, ó. Tá vendo? Então você tem ali uns foguetes, uns Progress ali, umas Soyuz acoplada nela. Então, assim, ela era uma. O pessoal zoa, né? Isso que não era pra zoar, mas o pessoal zoa. Vai ali na página do Wikipedia, tem uma imagenzinha dela colorida, só clica nela ali. Que tem os módulos todos ali, ó. Isso. Pode abrir lá no Wikipedia mesmo, que ele abre até numa resolução melhor, sabia? Isso aí, ó. Então tá ali, ó. Ela tinha uma Progress, tá? Uma Progress que era o veículo de carga, uma Soyuz do lado de cá e os módulos, tá vendo? Então tinha aqui o módulo Spectre, o módulo Priroda, o módulo central dela, o módulo Cavante aqui o módulo de docagem, né, que a gente fala, o módulo de acoplamento e tal. E a Mira, ela tem um negócio muitíssimo interessante, que é o seguinte, ela recebe, olha que doideira, né? Ela recebeu o ônibus espacial. Deixa eu ver aqui se tem uma imagem dela aqui com o ônibus espacial. Ela recebeu o ônibus espacial. Aconteceu muita coisa horrível dentro da Mir, tá? Tem aqui, ó. Tem uma foto. Deixa eu colocar aqui, ó. Já te mando a foto dela. Que aí você não precisa ficar caçando aí. A Mir, ela chegou a receber o ônibus espacial internacional, o Space Shuttle. A missão STS-71, tá? O Atlantis acoplou na Mir. É uma das fotos mais icônicas da exploração espacial que a gente tem. É essa aí, ó. Então, vocês vão ver. É uma foto muito legal, que é o ônibus espacial acoplado com a nossa queridíssima Mir, tá? Acoplado com não colocou, não? Não, eu te mandei lá uma outra. Achei que era essa. Isso. É aquela que o soviético foi deixado um tempão? Exatamente. Não, ele foi deixado um tempão. Eu contei aqui a história do último cidadão soviético. Olha aí que legal. Não, pode ir. Aí, ó. Aí, ó, a Mir ali e o Atlantis acoplado nela. Ó, que demais, ó. Uma das fotos mais sensacionais da exploração espacial. Essa foto foi feita pelos astronautas na Soyuz, tá? Então é muito legal mesmo. Você vê aí, ó, a ISS o Shuttle, né? Acoplado com a Estação Espacial Mir. A Mir que teve um final trágico, né? Que foi o seguinte, você tá aí dentro do Wikipedia mesmo? Vai dando a setinha aqui, ó, para as outras
Ah, não, você não abriu. Ah, não, vai lá no Wikipedia, então. Ah, aqui, vem aqui, vai andando aqui na setinha, aqui, ó. Que na hora que for pra parar, eu falo. Pode ir, pode ir tocando. A Mira, ela teve um negócio seríssimo, galera. Ela queimou na atmosfera, né? Ela queimou na atmosfera. Então, o pessoal todo ficou. Tem a foto dela, né? Queimando na atmosfera sobre o Pacífico Sul. Nós vamos ver a imagem aí, pode ir passando. Aí ela passando, pode ir. Ah, a zona, tá vendo? Coisa soviética mesmo. O banheiro aí, ó. Ah, bagunça. Tá doido. Então, os soviéticos, tal. Ela, pá. Ó, os pais. Aí, ó. Ela queimando na atmosfera aí, ó. Tá vendo? Então tá aí, ó. Queimando na atmosfera. E a Skylab também, né? A Skylab, em 11 de julho de 1979, ela caiu ali perto do oeste da Austrália. A Skylab, cara, para quem não sabe, né, quando a Skylab foi cair, ela causou um transtorno aí, o pessoal chegou a comprar capacete, tudo, e não sei o quê. Mas ela reentrou na atmosfera, muita gente pensou que ela ia cair em cima da Austrália, muita gente pensou que ela ia cair na Austrália, mas ela acabou caindo no Oceano Índico ali, perto da costa australiana, tanto que tem museu lá que tem os pedaços do Skylab que você visita e tal. Então tá aí, ó. Foi em 11 de janeiro fazer aniversário, né? Daqui 2 dias faz aniversário. Dia 11 de julho de 1979 foi o dia que a Skylab caiu na Terra, tá? E a Mir também, em 23 de março de 2001. Então, isso aí eu tô contando isso aí pra vocês, porque isso aí é o que veio antes. A Skylab também queimou. Falei aqui agora pra vocês. É o que veio antes aí do que viria a ser a Estação Espacial Internacional. Então, ou seja, né, não foi do dia para a noite, né, que o pessoal imaginou construir uma estação espacial e eles já sabiam que isso ia continuar. Beleza? Muito bem. Os Estados Unidos queria fazer um negócio sozinho, tá? Queria fazer um negócio sozinho. E aí, a ideia deles era construir uma estação espacial nova chamada de Freedom, tá? E do lado da União Soviética, a União Soviética queria construir a Mir 2. Então, assim, o mundo estava caminhando para continuar sendo separado. De um lado, Estados Unidos com a Freedom, de outro lado, a Mir 2. O problema é o seguinte, que aconteceram conjecturas mundiais, tá? Principalmente o seguinte, de um lado, o colapso da União Soviética, tá? Então a Mir 2 ela não ia ter grana para ser construída, e do lado dos Estados Unidos também, você construir uma estação sozinho é um negócio complicadíssimo, é muita grana que se gasta. Então, o que o pessoal resolveu fazer? Em setembro de 93, acontece um encontro famosíssimo entre um cara que vocês devem conhecer de outras coisas, chamado Al Gore, que era vice-presidente dos Estados Unidos, e tem por que foi o vice-presidente. Para quem não sabe, quem cuida da NASA nos Estados Unidos é o vice-presidente, tá? Então, o Al Gore encontrou com o Viktor Chernomyrdin, tá? E eles anunciaram, então, foi quando eles anunciaram o plano para se construir algo em conjunto no espaço, tá? Foi aí que, em setembro de 93, que nasce, vamos dizer assim, a ideia de se construir a Estação Espacial Internacional. Beleza? Quando o Al Gore, que era vice-presidente americano, encontra com o ministro. A ideia inicial da Estação Espacial era ser um observatório, né? Era para ser um laboratório, um observatório e tudo mais. E é mais ou menos isso que ela virou mesmo, tá? A ISS, ela é nada mais, nada menos que um grande laboratório, talvez um dos melhores laboratórios que a gente tem na humanidade. São rodadas muitas pesquisas lá, depois eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre as estatísticas de quantas pesquisas já foram rodadas e tudo na estação, mas ela é um laboratório. E por quê? Aí que vem a grande pergunta, né? Muita gente fala o seguinte, por que a gente
vai rodar um experimento no espaço ao invés de rodar esse experimento na Terra? Tem várias explicações. A primeira é a seguinte: quando você tira algo aqui da gravidade e leva para a microgravidade, você estressa este material ao máximo. E ao estressar este material, isso é muito bom, porque você consegue estudar determinadas propriedades que aqui na Terra você não conseguiria estudar. Outra coisa, lá na ISS você não tem campo magnético, você não tem a gravidade atuando, né, igual aqui na Terra. É um laboratório extremamente limpo e tal, e isso faz com que os experimentos rodem muito mais rápido, que os experimentos rodem de maneira muito mais controlada. Então, por isso que muita coisa lá. Uma das coisas aqui, vamos falar para o Brasil, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem no Brasil hoje, que é a cirurgia de catarata, ela foi desenvolvida dentro da Estação Espacial. Se não fosse a ISS, a gente não teria como ter a cirurgia de catarata, que é uma cirurgia hoje feita de graça aqui, e muita gente já fez essa cirurgia. Então, por quê? Porque lá no espaço é que eles conseguiram isolar as coisas da maneira correta para que a cirurgia pudesse ser desenvolvida, toda a metodologia. Então, a ISS ela nasceu com este propósito e tem esse propósito até hoje, e principalmente um propósito de cooperação internacional. Tá? Esse é, por que ela chama Estação Espacial Internacional? Porque ela é uma estação espacial internacional. Ela não é simplesmente, tá? Simplesmente Estados Unidos e no caso, no começo, né, União Soviética, tá? Mas ela tem vários países que participam. Vários países que participam, tá? Foi feito um acordo, é o Acordo Intergovernamental da Estação Espacial Internacional de 1998, que criou, então. Então você tem, por exemplo, Estados Unidos, França, Holanda, Reino Unido, Canadá, Itália, Alemanha, Suécia, Espanha, Dinamarca, Japão, né? O Japão é muito importante. Todos esses países estão lá. O Brasil estava lá, né? O Brasil foi convidado a participar do programa, ele foi o único país em desenvolvimento, né, aqueles termos que o pessoal usa, a ter tal convite, tá? E daqui a pouco eu conto a história do Brasil. Segura aí que já já eu vou contar a história porque o Brasil caiu fora da Estação Espacial Internacional. Então, quais são os países participantes hoje? Canadá, aí é a Agência Espacial Europeia como um todo, aí você tem Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Japão, Rússia e Estados Unidos. Sendo que Canadá é um dos países mais importantes que tem, porque ele fornece o Canadarm, que é o braço robótico da ISS, é a Agência Espacial Canadense. Eu tenho que tirar um adesivo dela aqui, ó. Aqui, ó. Canadian Space Agency, esse adesivinho aqui meu. Você tem a Rússia com a Roscosmos, que fornece as naves Progress para levar carga e as naves Soyuz para levar tripulantes. Você tem a NASA dos Estados Unidos, obviamente, e você tem a Agência Espacial Europeia, né, que fornece várias coisas, e você tem o Japão. O Japão, tá, pessoal, ele fornece um módulo muito, muito interessante, que é o módulo Kibo. O módulo Kibo japonês, ele tem uma história muito íntima com o Brasil. Muito íntima com o Brasil. Sabe por quê? Porque o Marcos Pontes, ele... Daqui a pouco eu conto um pouquinho da história dele. Mas o Marcos Pontes, ele trabalhou muito tempo como que eu vou dizer assim? No módulo Kibo. Ele cuidava do módulo Kibo quando o módulo Kibo estava aqui na Terra. Por quê? Você tinha que fazer todo um desenvolvimento, você tinha que fazer todas as conexões, né? Você conectar um módulo novo na estação espacial não é algo simples, né? Então, todas as conexões, milhares e milhares de testes, e quem cuidava disso era o Marcos Pontes, tá? Era o Marcos Pontes. E, na verdade, né, a missão dele seria essa, porque ele cuidava deste módulo. Depois aconteceram N coisas, né? N coisas, e com essas N coisas o Brasil caiu fora, tá? O Brasil caiu fora. Tá, aí o pessoal tá perguntando aqui, é a China? Muito bem perguntado.
Cara, a China, ela nunca participou da Estação Espacial Internacional, tá? Nunca participou. E a China, ela construiu a própria estação. Então, hoje, a gente tem duas estações, né? A gente tem a Tiangong e a gente tem a ISS, tá? Então, a China tem a estação espacial dela, Tiangong, estação espacial chinesa, e o resto do mundo tem a ISS. Show de bola até aqui? Show de bola até aqui? Cara, vamos lá. Acabou de plantar feijão, né? O feijão do Marcos Pontes, cara, deixa eu só explicar um negócio pra vocês, tá? Assim, você pode zoar, é livre, né? É livre. A zoeira, ela é livre, tá? Mas plantar feijão no espaço, cara, isso é uma das coisas mais importantes que tem. O Brasil, atualmente, ele participa do Space Farm, né? Que é você saber como que grãos, sementes, eles vão se comportar na microgravidade. O que Marcos Pontes fez lá naquela época dele lá, zoe à vontade. Mas é um negócio muito importante para o que a gente tem hoje, tá bom? Para o que a gente tem hoje. Beleza? Sérgio, e o astronauta ficou preso na estação, passou mal quando voltou para a Terra. Como ele está? Não, aquele lá, o Dom Perry não, passou, não ficou preso, não. O astronauta famoso da estação espacial. Ai, ai, viu, cara? Só vocês mesmo. Ah, mistérios antigos. Agora então. Ah, olha só. Vou fazer um exposed aqui. Agora eu vou fazer um exposed. O Mistérios Antigos, cara, ele é um seguidor meu lá do Space Today. E ele vem toda vez com o papinho dos Anunnakis. Que os Anunnakis vão voltar. E agora ele escreveu aqui, ó. Plantar maconha no espaço, Sérgio. Agora tá explicado, cara. Por que você acredita nos Anunnakis? Agora pronto, fechou. Fechou. Tá vendo só? Fechou. Gostaria de saber o que você indica de telescópio eletrônico para astrofotografia. O pessoal dá risada. Mas é isso mesmo, cara. É mistérios. Ah lá, ele deu risada. Agora tá. Pode falar à vontade, seus Anunnaki aí, cara. Tô tranquilo, tá? Estou assistindo um documentário de OVNIs. Quero ver você refutar. Refuto qualquer coisa que aparecer, cara, tranquilamente. Senta o dedo no like, galera. Estamos chegando a 2.000 dispositivos conectados aqui com a gente nesta quarta-feira fria aqui em São Paulo. Dia 9 de julho. Estamos aí. Daqui a pouco vou contar qual vai ser o futuro da estação espacial. Então já vai chegando, sentando o dedo no like. Primeira etapa, então. Entenderam? Um pouquinho da história de como surgiu a ideia da Estação Espacial Internacional. Então, muito bem. Teve a ideia foi aprovada tanto na Rússia, tanto na União Soviética, como nos Estados Unidos. Então, era chegada a hora de começar o quê? De começar a construir a Estação Espacial Internacional. Basicamente, quem vai construir são quem? São os Estados Unidos e a Rússia que vão começar, tá? Então, o primeiro módulo, tá, construído foi o famosíssimo, tá? O famosíssimo módulo Zarya, que a gente chama, tá? O Zarya foi construído pela Rússia, tá? Pela Roscosmos, no caso. Quem construiu o Zarya foi o Khrushchev State Research and Production Center, Space Center. Foi produzido baseado em aço, alumínio, Kevlar e uma parte cerâmica. Ele tinha 19 toneladas, foi construído em 1994, tá? E ele foi o primeiro módulo da Estação Espacial Internacional, o famosíssimo módulo Zarya. O módulo Zarya, ele foi lançado ao espaço pelo nosso grande foguete russo,
conhecido como Proton M, tá? O Proton é um foguetão russo que pouco utilizado atualmente, tá? Bem pouco utilizado, na verdade, mas ele é considerado, então, o primeiro módulo da Estação Espacial Internacional. Zarya, para quem não sabe, quer dizer nascer do Sol, tá? É o primeiro pedaço da Estação Espacial Internacional. Coloca aí pra galera, Tainá. Te mandei aí. Ele tinha 12,56 metros de comprimento e 4,11 metros de diâmetro. Ó. É esse módulo aí. É o primeiro módulo. Ele foi lançado no dia 20 de novembro de 1998. Então a gente pode dizer que foi aí que nasceu, né? Que ano que nasceu a Estação Espacial Internacional? 1998. Vai ali na setinha ali, anda uns... Ah, não? Aí, isso. Aí tá o módulo, pode passar. Pode passar. Aí. Esse aí, ó, é o Proton. É o famoso Proton, foguete russo, lançando o Zarya em 20 de novembro de 1998. Esse é um foguetão russo. O módulo tá lá na ponta dele, tá? Então, ó, olha que interessante, né? Você vê o símbolo NASA num foguete russo. E você vê, olha que doideira, pessoal, a bandeira dos Estados Unidos num foguete russo. Aqui tá escrito Proton, tá? É o nome desse foguetão aqui, um foguetão russo de respeito, tá? Um dos foguetes mais espetaculares aí que tem no mundo, tá? E foi ele que lança o módulo Zarya. O módulo Zarya, ele tinha que caber ali dentro. Por isso que ele tinha 4. Ah, por que ele tinha 4,11 metros de diâmetro? Porque ele tinha que caber na ponta do foguete Proton. Era o foguete que ia lançar ele, não tinha como lançar de outro jeito. Tinha como lançar? Tinha. O ônibus espacial foi muito usado para isso. Aliás, a ISS, ela deve a sua existência basicamente ao ônibus espacial, tá? Ao ônibus espacial. Então tá aí, ó, o Zarya, ó, ele é um módulo bem interessante, né? Bem interessante mesmo. E olha quem tá lá dentro. Olha quem tá lá dentro. Volta ali. Olha quem está dentro do módulo Zarya. Esse cidadãozinho aí, ó, chamado Sergei Krikalev. Cara, quem é o Sergei Krikalev? Sergei Krikalev, meus amigos, é nada mais, nada menos o último cidadão soviético. Então, o nosso queridíssimo Sergei Krikalev, ele tem duas coisas muito interessantes na vida dele. A primeira, obviamente, ele foi esquecido no espaço, né? Porque ele foi para o espaço enquanto era a União Soviética, e quando ele volta, né? E quando a União Soviética é dissolvida, né? Ele fica preso lá no espaço. Então a gente fala que ele é o último cidadão soviético, tá? Sergei Krikalev. Então, em 18 de maio de 91, ele na Estação Espacial Mir, né, em 91, ele foi para Mir como União Soviética. Enquanto ele estava no espaço, a União Soviética foi dissolvida, e aí ficou um cara perdido, sem país. Existe um Sacane Responde aqui que conta a história O Último Cidadão Soviético. Assistam aí depois, é a história do Sergei Krikalev. Mas olha como a história é interessante. O Sergei Krikalev, junto com o Robert Cabana, foram os primeiros astronautas a habitarem a Estação Espacial Internacional. Então você acha que o Sergei Krikalev, meu, esse cara tem história demais. Ele foi o cara esquecido no espaço e ele foi o primeiro cara a entrar na estação. E dizem que ele foi o cara que ligou a luz da ISS. Foi o Sergei Krikalev. Então, a história, né, dos astronautas tem tudo isso, tá? Tem tudo isso para ser relatado, tá bom? Então está aí, ó, Sergei Krikalev junto com Robert Cabana em dezembro de 1998. Isso aí, só para vocês entenderem, 1998 marca então o início da ocupação humana contínua do espaço.
Desde dezembro de 1998, o espaço sempre teve seres humanos ali. E é essa que é a grande história, né? Então, 98, 2008, 2018, 2028. A ISS pode se tornar o projeto espacial, aí vai bater o ônibus espacial. O ônibus espacial durou 30 anos. Se tudo correr como planejado, a ISS deve durar 33 anos. Pode durar 33 anos, tá? E aí ela ganha do ônibus espacial porque está planejada para ela ser tirada de lá. Isso aí. Ó, o mistério. Mistérios antigos, cara. Depois da sua pergunta da maconha, você perdeu toda a credibilidade comigo, tá? Então você pode falar aí, cara, Anunnaki, disco voador, tudo que você quiser, cara. Eu não dou mais bola, não, tá? Não dou mais bola, não. Tá? Então, tá aí, ó. Grandíssimo Sergei Krikalev, o primeiro cara a habitar a Estação Espacial Internacional, módulo Zarya. Ali marca, então, o início da nossa querida ISS. Beleza? Só que, do outro lado, né, lá dos Estados Unidos, você tinha que mandar um módulo também. E aí, eles mandam o módulo Unity, tá? Então o módulo Unity, logo depois do Zarya, foi mandado o módulo Unity. O módulo Unity ele foi a bordo da estação do shuttle, né? Do shuttle. Ele foi lançado aqui no dia 4 de dezembro de 1998, ele é lançado a bordo do Endeavour, que é um ônibus espacial, tá? E ele chega e ele é acoplado ao módulo Zarya no dia 6 de dezembro de 1998. Então o Endeavour, na missão STS-88, foi a primeira missão de um ônibus espacial dedicada à Estação Espacial Internacional, tá? Quando lançou o módulo Unity. E aí você tinha, então, no espaço, o início da ISS, com o módulo Zarya e com o módulo Unity, que está lá até hoje, né? Obviamente, né? Não foi tirado ainda. Um dia ele vai ser tirado de lá, mas, então, é assim que começa toda a história. O módulo Unity, ele tinha 5,47 metros de diâmetro, e aí entra, né, o porquê do ônibus espacial. Entendeu, galera? O porquê do ônibus espacial. O ônibus espacial, o Shuttle, o Space Shuttle, ele tinha um compartimento de carga muito grande. E isso foi muito bom para a estação espacial, porque ele podia colocar módulos gigantescos ali dentro. Ele tinha, como que é? 4,57 metros de diâmetro e 5,47 metros de comprimento, tá? E 5,47 metros de comprimento. Então, é assim que começa toda a história da Estação Espacial Internacional no nosso querido ano de 1998, tá? Depois, aí começam a juntar várias e várias coisas. Vários módulos vão se juntando à estação espacial, tá? Então depois vai ter o Columbus, depois vai ter o Kibo, também se conecta a ele, o Tranquility, o Destiny, e aí vão tendo vários e vários módulos que vão se acoplando na estação. Mas durante muito tempo, né, a estação ficou sendo essa imagem aqui, ó, quer ver só? Ficou sendo esta imagenzinha aqui, que era muito parecido mesmo. Ó, coloca aí, pessoal, ó, Tainá. Não, essa aí é a última imagem. Isso, essa aí mesmo, essa aí. Isso aí, ó. Então você tem o Zarya, que está aqui em cima, e o Unity, que está ali embaixo, ó. Então você tinha aí. Isso aqui foi fotografado em maio do ano 2000, tá? Em maio do ano 2000 que você tinha isso aí acontecendo. Ali você vê bem aqui, ó, foi legal, você deu esse zoom aqui, ó.
Aqui você vê bem a porta de ancoragem, né, ou docagem que a gente chama, do módulo Zarya, ó, tá vendo? Isso aqui funciona até hoje, tá? E eu acho que lá do outro lado tem também, dá uma descida aí. Aí, ó, lá do outro lado também tem a porta ali de docking do módulo Unity. Então, durante um bom tempo, a Estação Espacial Internacional foi isso aí, ó, tá? Esses dois módulos aí, né, acoplados no espaço. Beleza? Devia falar para os Anunnakis curtirem aí também a live, né? Neil Armstrong é meu ídolo por sua coragem, inteligência e principalmente sua humildade. Boa aí, Bruno Antena também, né? De muitos, né? Nossos ídolos aí. Vá chegando aí, sentando-lhe o dedo no like. 2.280 dispositivos conectados com a gente aqui. Senta o dedo, galera. Sérgio, na sua opinião, qual país está mais próximo do pouso da Lua tripulado? Estados Unidos, China ou Rússia? Rússia esquece, cara. Rússia tá fora já disso aí, tá? Quem fotografou? Volta lá naquela imagem lá. Quem fez aquela imagem ali foram os astronautas a bordo do ônibus espacial Atlantis. Nós vamos ter muita, cara, tá? Nós vamos ter muita foto feita de ônibus espacial, porque o ônibus espacial chegava, acoplava e voltava. E aí os astronautas conseguiam fazer fotos maravilhindas da estação espacial. Essa aí é outra, ó. Essa aí foi feita em maio de 2010 pelo pessoal no Atlantis, ó. Então, depois que o ônibus espacial saía, eles faziam certas manobras que eles conseguiam fotografar a ISS inteirinha ali, ó. Tá bom? Show de bola? Então tá aí, usaria com o nosso queridíssimo módulo Destiny. Tá? Usaria com o módulo... módulo Destiny nada, módulo Unity, tá? Desculpa, módulo Unity. Então, várias fotos que vocês vão ver da estação, elas têm esse módulo. Depois, você tinha um módulo de habitação ali, só que você precisava de energia para a estação espacial. E aí, a União Soviética não, era a Rússia já, a Rússia lança o que a gente chama de Zvezda, tá? Zvezda. Então, o Zvezda foi ele que foi com alojamento, sistema de suporte à vida e tudo mais. O Zvezda é que vai permitir a presença humana contínua a bordo da estação espacial. Tá? Eu falei um negócio errado para vocês aqui, eu vou corrigir, tá? Então, o módulo Zvezda foi o módulo que tinha aqueles painéis, a parte de cima ali, né? Então, ele tinha um painel solar, ele tinha um monte de coisa, e o Zvezda foi o que começou a permitir a ocupação do espaço. Lançado a bordo do quê? De um Proton, no dia 12 de julho do ano 2000, o módulo Zvezda foi ao espaço. Então, o que eu preciso corrigir para vocês é o seguinte. A primeira expedição da Estação Espacial Internacional não foi aquela de 1998 que eu falei, não, tá? Ali em 1998, os caras, né, ele só foi lá e ligou a luz dela, tá? Mas a primeira expedição, aí tem um negócio muito legal da gente mostrar. Isso aqui nós vamos ter que mostrar, porque agora, quem não é revoltado vai ficar revoltado. Coloca aí para nós, ó, Tainá. Então essa aí é a famosa Expedição 1. Hoje nós estamos na 73, tá, pessoal? Vai passando aí. Então tá ali os módulos, né? Ó, Unity acoplado com o módulo do meio ali. Ó, módulo Unity, esse módulo aqui do canto. Ó, módulo Unity americano, acoplado ao Zarya, que é o módulo russo, acoplado ao módulo Zvezda. E aqui na ponta já está a Soyuz, ó. Então os primeiros astronautas que ocuparam a ISS, eles foram a bordo da Soyuz, tá? É a famosa Expedição 1. William Shepard, tá? O Yuri Gidzenko e ele, Sergei Krikalev, tá? Foram esses caras aí que foram no módulo, aí eles foram a bordo de um Soyuz e estão aqui.
E olha o que aparece nesta imagem aqui, que é uma imagem que vai nos deixar... Essa imagem que vai ser eterna para nós, cara. Porque aqui, ó, olha quem está aqui, ó. Que bandeirinha é essa que você está vendo aí? E que nunca mais nós vamos ver na história da Estação Espacial Internacional. Olha essa bandeirinha aí, pessoal. Estão vendo esta bandeirinha aqui, ó? Quem está vendo aqui, ó? A bandeirinha do Brasil, cara. A bandeirinha do Brasil. Olha aí, ó. A bandeirinha do Brasil fez parte da Estação Espacial. Então está aí, ó. Todos eles. E o cara aqui, ó, o da ponta aqui, ó, da ponta esquerda aqui, o primeiro, é ele, para quem não sabe, Sergei Krikalev. E uma coisa, vocês ficam zoando, tá? Sergei nada mais é do que Sérgio em russo. Então tamo junto, tá? Então olha aí, ó. Bandeirinha do Brasil no meio de todos. Estamos aqui, ó. A gente participou, pessoal, da ISS. Passa aí para frente, deixa eu ver que mais imagenzinha que tem aí. Então tá aí, ó. Novembro de 2000 a fevereiro de 2001, Expedição 1. Sergei Krikalev, Bill Sheffer e Yuri Gidzenko, tá? Ai que bonitinho, ó. Foi a primeira expedição a ocupar a ISS. Novembro, então a partir de novembro de 2000, nós temos a ocupação contínua do espaço. Pode pôr para frente aí? Vamos ver. Aí o foguete Soyuz sendo transportado para o PED no dia 29 de outubro de 2000. Pode ir. Tá aí de novo, ó. Lá em cima o módulo Unity, aqui no meio o módulo Zarya, o primeiro, e aqui embaixo o módulo Zvezda, e lá embaixo a Soyuz acoplada a ele, ó. Então tá aí, ó. Tá vendo? Então está aí, ó. Passamos para frente. Aí já tem mais coisa nela, né? Mas tudo bem. Ah, quem tá aí, ó? Ah, ele aí, ó. Sergei Krikalev, ó. Pra quem não conhece, tá aí, ó. O Sergei Krikalev. E olha que foto legal, ó. O Atlantis ali no fundo, ó. O Atlantis ali no fundo, na janelinha. Tá aí o Sergei Krikalev, o último cara que foi esquecido no espaço, tá aí, ó. Participou da Expedição 1 da ISS. Tá aí o Yuri Gidzenko, tá vendo, ó? Se comunicando com o solo. E aí fotos aí, ó. Em 20... Olha aqui, ó. Que demais, ó. Em 23 de janeiro de 2001, eles fotografaram a erupção vulcânica no vulcão Popocatépetl, no México. Um dos vulcões mais ativos do mundo, fotografado direto da Estação Espacial Internacional. Então tá aí, ó. Sergei dos foguetes. É isso. Ai, Sergei, é isso mesmo. Sergei dos foguetes. Boa, podem usar à vontade. Então está aí, Expedição 1. Então, desde novembro de 2000, pessoal, nós temos a ocupação, contínua do espaço. Começou aí com a nossa queridíssima Expedição 1, o Soyuz TM-31 que levou, tá? Então, ela... Depois, né? Depois disso, aí vem um negócio muito importante que acontece para a Estação Espacial Internacional, tá? Depois disso aí vai acontecer algo muito importante. Só lembrar uma coisa para vocês, né? Nós estamos falando de 1998, quando começa. O projeto da ISS, obviamente, sofreu atrasos, tá? O primeiro grande atraso dele foi por conta do acidente do Challenger, né? Que foi em 1986. E depois ele vai sofrer um outro grande problema, tá? Que eu vou falar já já, que é o problema com o Columbia, tá? Então usaria o Unity e o Zvezda, tá? Depois vem o módulo Destiny, que é acoplado ali. Depois tem o Airlock. O Airlock, para quem não sabe, é o que permite, né, fazer toda a parte de você sair e entrar da estação espacial, ir para
ir para o espaço, tá? Mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito importante para a Estação Espacial Internacional, que foi quando eles levaram para o espaço a famosa thrust, ou treliça. A treliça da Estação Espacial. Porque é o seguinte, pessoal. O thrust, desculpa, thrust não, o thrust, tá? Para você poder fazer com que uma estação possa receber e ela possa crescer, ela tem que ter tipo uma espinha dorsal, tá? Ela tem que ter tipo uma espinha dorsal. Então acontece o seguinte, em outubro de 2000, olha que interessante, né? Os caras ali foram em novembro do ano 2000. Eles foram para a Estação Espacial, certo? Em outubro de 2000, ou seja, tinha coisas que estavam acontecendo meio que, como que eu vou dizer assim, meio que ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, tá? A estação deu certo, levou lá o Unity, levou o Zarya e levou o Zvezda. Aí os caras falaram, pô, agora a gente precisa ter uma estrutura no espaço para que a estação espacial possa começar a crescer. E aí foi uma grande obra de engenharia, aliás, aqui parabéns pro pessoal da Boeing. Aliás, cara, falando em Boeing, é o seguinte, deixa eu deixar aqui, tá? Deixa eu deixar aqui, estamos com 2.553 dispositivos conectados, vá sentando o dedo no like. Quantos likes nós temos, hein? Deixa eu ver quantos likes. 1.195. Galera, tá faltando muito like aí, hein? Está faltando muito like, tá? Pelo menos mais 1.000 likes. Cara, senta o dedo no like, cara, é de graça, cara, não custa nem um segundo da sua vida, tá? Nem um segundo da sua vida. Clica aí no like, vai lá, tá? 2.608 dispositivos conectados. Deixa eu falar um negócio aqui muito importante, cara. Existe um casal que nos acompanha e tal, a Aline, né, e o Cris, e a gente carinhosamente chama eles de casal Boing Boing, porque eles adoram a Boing e tal. Eu queria deixar aqui minhas felicitações, porque eles casaram lá na Austrália. Então, Aline, Cris, tamo junto aí, parabéns, tá? Que tenham uma vida feliz, que são aí o nosso, agora casal mesmo, oficial, né? O casal Boing Boing, querido de todos nós. Eu falei da Boing aqui, eu lembrei. Então, parabéns pro Cris, parabéns pra Aline, que tá sempre com a gente aí. A Aline que cuida muito lá do grupo do Pedrão Palota, do Space Orbit. A Aline que teve o primeiro grupo do Space Day, foi a Aline que criou. Então, parabéns aí, Aline e Cris, que casa aí o espaço unindo as pessoas, tá? O Butch Wilbur deve ir de Boeing, sim, tá? E por que eu lembrei deles? Porque o truss, que a gente chama, ou a famosa treliça da estação espacial, foi construída pela Boeing, tá? Foi construída pela Boeing. Então, a treliça, ela foi muito importante, tá? Para dar início ao projeto mesmo da Estação Espacial Internacional. Só com a treliça é que ia ser possível você acoplar uma série de painéis solares, você começar a estender, né? A estender a estação espacial. Então, assim, não tem nada, talvez, né? A coisa mais importante, deixa eu mandar essa foto aqui, porque eu tô falando aqui, o pessoal não deve estar nem imaginando o que eu tô falando, né? Abre aí pro pessoal. Uhum. O que é isso que eu tô falando? Então, ali no meio, ó, vocês já sabem, aqueles módulos todos, tudo bem. Nessa imagem tem algum... Volta ali na setinha ali, ó. Pode voltando. Pode voltando. Pode voltando. Pode voltar. Pode voltar. Aí, volta. Vai pra frente. Então é o seguinte, pessoal. Ó, aqui tá o módulo Unity, ali tá o módulo Zarya, lá na ponta tá o módulo Zvezda, tá? O que é a treliça? Então, esse negócio aqui, ó, foi a primeira coisa que eles instalaram. A gente chama de Z1 Truss, tá? Z1 Truss.
A partir daqui, ó, vocês estão vendo que tem dois encaixezinhos aqui, ó, amarelinho aqui. Do outro lado tem a mesma coisa. Então, a partir daí, vai começar a crescer. Agora volta lá e vai andando na setinha ali, ó. Não, volta lá naquela. No Wikipedia lá. Isso, vai andando aqui agora. Então, construído aqui lá. Pode ir pra frente. Tá ali a foto dele. Pode ir mais um, mais. Aí. Tá vendo ali, ó? A partir dali, ó, já começou a crescer, ó. Então já tem o S0 Truss. Então começa a crescer. Você vai ver que vai começar a crescer uma estrutura na estação espacial. Tanto para cima como para o lado. Pode ir passando na setinha aí. Pode ir. Pode ir. Tá aí, ó. Já cresceu mais um outro pedaço, ó. É o S1 Truss. Pode ir. Então isso aí tudo é a treliça, ó. O P1 Truss, que agora é a parte de lá. Quando é a parte lá é P, quando é a parte cá é S. Pode ir. Ó, o P3 e P4, tá vendo? Então a estação ela foi crescendo, tipo uma espinha dorsal dela foi sendo criada. Pode ir passando? Ó, do lado de cá agora, pode ir passando. O P5, que é outra partezinha lá na ponta, pode ir passando. E aí, ó. Então, mais ou menos, esse aí é o tamanho da estação espacial hoje, ó, tá vendo? Então você tem a treliça, que é aquela parte ali no meio, aquela espinhona ali no meio, ela foi fundamental para que a gente pudesse instalar os painéis solares, que vocês estão vendo aqui, ó, grandões, e ali no meio os radiadores, que é para poder ter a temperatura na estação espacial ser controlada. Como que a temperatura é controlada? Praticamente por isso aí, por radiadores, tá? Então, isso aqui, pessoal, é para quem gosta de engenharia, tá? Isso aqui é uma das grandes obras da engenharia. Vai voltando. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu colocar aqui para você uma outra agora. Era para aparecer, mas tudo bem. Clica nessa aí que eu mandei agora para você. Então, para quem gosta de engenharia, isso que é uma das grandes obras da engenharia humana, foi a construção da treliça ou do truss. Olha aí, ó. Então aqui, ó, você tem toda a sequência, tá vendo, ó, de como ela foi sendo construída, de como que ela foi sendo montada. O 0 é o meio da estação. Quando é para um lado a gente chama de P, quando é para o outro lado a gente chama de S. E o Z1, alguém aqui já montou Lego na vida? Todo mundo já deve ter montado um Lego, né? O Z1, ele foi aquela peça do Lego que você coloca e aonde você consegue encaixar várias coisas. Então, o Z1 foi o primeiro ali, ó, tá vendo? E ali, a partir do Z1, você consegue encaixar várias coisas e fazer com que a treliça, ou truss em inglês, possa crescer. E é assim, isso é uma das grandes pessoas, que é uma das grandes obras da engenharia humana, é a treliça da Estação Espacial Internacional, tá? É uma peça coringa, isso mesmo. Foi a partir dela que a ISS conseguiu crescer aí, ó, e ser do tamanho que ela é. Essas peças que são assim, ó, todas nesse zigue-zague, isso aqui são os radiadores e aqui na ponta o painel solar que dá energia para a estação espacial. Tá bom? Beleza? São gerados na estação espacial 240 quilowatts pela luz solar, com uma média de 84 a 120 quando está em períodos de sem luz solar, tá bom? Então, é o sistema elétrico, né, da estação espacial, é uma outra grandíssima obra da engenharia humana. Tá bom? Então tá aí, ó, a famosíssima treliça ou truss da Estação Espacial Internacional. Show de bola até agora, galera? Como estamos aí? 2.720 dispositivos conectados. Na hora que chegar em 3.000, eu conto a história do Brasil, hein? Para que radiador? Para poder controlar a temperatura, tá? Quanto tempo demorou para montar essa treliça, cara? Foram muitos anos, cara. A P6, né?
Deixa eu ver aqui. A P6. A P6 da Estação Espacial Internacional, ela foi montada. Deixa eu ver aqui o que fala. A P5 foi 2006, a S6 foi 2009. Então demorou 9 anos, tá? Para montar a treliça inteira. Beleza? 9 anos. 9 anos para montar a treliça inteira. Galera, vai chegando aí, ó. Quando bater 3 mil, eu conto o Brasil, tá? 3 mil dispositivos conectados, eu conto o Brasil. Por que não há telescópio na ISS em vez de dedicados? Por que não há telescópios na ISS? Existem telescópios, tá? Mas são telescópios específicos. Por exemplo, a NASA tem um telescópio de raio-x chamado NICER, que faz grandes descobertas e ele está acoplado na Estação Espacial Internacional. Por que não acoplar um grande telescópio espacial na ISS? Porque se você fizer isso, cara, você vai aumentar o peso dela pra caramba, você vai ter sérios e sérios problemas. Os Estados Unidos preferiu ter o Hubble e o James Webb, telescópios espaciais separados. Porém, Jefferson, a China vai fazer o Xiutian, que é um telescópio espacial deles, e o Xiutian vai se acoplar à Estação Espacial Chinesa. Talvez seja a melhor ideia mesmo. Por quê? Imagina se o Hubble tivesse essa capacidade, as missões de serviço para o Hubble poderiam acontecer direto da estação espacial, tá bom? O Luiz Ricardo Souza mandou 10. Existe um limite físico operacional para o crescimento da ISS? Já estamos nesse limite, cara. Tá? Ela já cresceu, tudo que ela tinha que crescer, não dá. Ela poderia continuar sendo expandida? Não poderia. Existe um limite, tá? O limite dela é essa treliça aí que vai falar, tá? Vamos chegando aí. Serjão, como que é feita a respiração, oxigênio e água na ISS? Então vamos lá. Oxigênio. Parte do oxigênio é levado da Terra para lá nas missões de serviço, tá? Parte do oxigênio é gerado por filtração do CO2 expelido pelos astronautas. Água. Estão preparados? Boa parte da água é levada da Terra para a Estação Espacial Internacional e outra parte da água vem do xixi dos astronautas. Isso mesmo. Então, se você quer ser um astronauta e ir para a Estação Espacial Internacional, você vai tomar xixi, tá? Tudo bem, xixi filtrado, né? Xixi filtrado, tá? Mas é um xixi. Tanto que, quando o Butch Wilmore e a Sunita Williams subiram na Starliner, eles não levaram roupa. Por quê? Porque eles estavam levando um novo filtro de xixi. Tá? O filtro de xixi na estação espacial tinha dado problema. Beleza? Como que eles montam tudo isso no espaço? Os astronautas saíram do ônibus espacial para montar? Não. Aí entra em operação o nosso queridíssimo Canadarm. Entendeu? Aí é uma história à parte, tá? O Canadá, ele ficou incumbido, né, de criar o Canadarm. Por quê? Por que o Canadá tem essa expertise toda? Porque lá, quando foi ter o Space Shuttle, quando foi ter o ônibus espacial, a NASA convidou a galera do Canadá, convidou a Canadian Space Agency, a CSA, para ela construir o braço robótico, tá? E quando foi lançada a Estação Espacial Internacional, o Canadá fazia parte. O Canadá já tinha expertise disso. Então, ele construiu o Canadarm2, que a gente fala, que é o braço robótico da ISS. Deixa eu ver aqui se eu tenho um negócio aqui. Chegou um Live Pix? Então toque aí. Lucas Coelho mandou R$15. BN Serjão, curti pra caramba seu show em Curitiba. Uma dúvida, no espaço sentimos cheiros?
O que acontece quando alguém espirra ou solta gases lá? Então vamos lá. É porque, primeira coisa, no espaço a gente não sente o cheiro, né, cara? Mesmo porque você vai estar com a roupa e tudo mais. Nós não estamos falando do espaço, né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da Estação Espacial Internacional. Beleza? Da Estação Espacial Internacional, se sente cheiro. Cara, dizem que é um ambiente de um odor terrível. A Estação Espacial Internacional, tá? Dizem que é um odor terrível. Imagina um negócio que vai fazer 30 anos recebendo gente de todos os países possíveis, essa galera comendo, peidando, arrotando, indo no banheiro, que não é lá um banheiro muito interessante, né? Também não é lá um banheirão assim. Então dizem que o cheiro na Estação Espacial Internacional não é as melhores coisas do mundo, não. Mas no espaço sideral, fora, não sente nada. Mas na estação espacial, sente-se sim, tá? E dizem que não é um cheiro muito bom, não. Ai. Temos tecnologia suficiente para desenhar um meteoro do mesmo tamanho que extinguiu o dinossauro? Não temos, tá? Vai contar sobre o calote? Vou. Assim que bater 3.000. 2.938 dispositivos conectados. Quando bater 3.000 dispositivos conectados, eu conto a história trágica, triste e revoltante do nosso país na Estação Espacial Internacional. Nós somos expulsos da ISS para nunca mais voltar. Igual na firma. Tá doido, cara. Você trabalha numa empresa que tem um fedor da estação, é melhor você sair daí. Você acredita que o modelo de estações modulares continuará sendo usado nas futuras estações como a Gateway? Com certeza vai, tá? Veremos um novo conceito totalmente? Eu acho que não. Eu acho que vai ser módulo, porque é o jeito mais fácil de você construir alguma coisa no espaço, tá? A China quer acoplar o telescópio para fazer observação ou para manutenção? Para manutenção. O telescópio ele vai ficar fazendo a observação dele e de vez em quando ele se acopla a Tiangong, tá? E depois ele acopla o Tiangong. Vamos chegando aí, sentando o dedo no like. Vou contar a história do Brasil na ISS, tá? Vou contar a história do Brasil na ISS. Beleza? Vou contar a história do Brasil na ISS. E é uma história revoltante, triste, chateadíssima, tá? Só que eu preciso de 3.000. Batemos 3.000. 3.002 dispositivos conectados. Ó, diminuiu agora, hein? Vamos lá. 3.000 dispositivos conectados com a gente. Então vamos lá contar a história do Brasil na ISS. Chega aí, senta o dedo no like, galera. Chega o dedo no like aí para ajudar nós. Então é o seguinte. A história do Brasil na Estação Espacial, ela começa em 1996, tá? Vou falar o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1996, o Brasil decide entrar no projeto da Estação Espacial Internacional como o único país em desenvolvimento, né, para entrar. O convite, né, surgiu porque o Bill Clinton, ele era parça do FHC, então acabou convidando o FHC, tá bom? Qual era aí que começa a parada? O Brasil, lógico, né? Cara, o Brasil vai entrar na ISS, alguma coisa ele tem que fazer. Também não vai ser só, né, um país de besta lá fazendo nada. Muito bem. O plano foi o seguinte. Em 14 de outubro de 2007, presta atenção, hein? Em 14 de outubro de 2007, o Brasil assina um documento onde ele se propõe, onde ele se compromete, ele assinou um papel onde ele se comprometeu a entregar 6 componentes para a Estação Espacial Internacional. 6. Então vamos lá. Instalação para experimentos tecnológicos, chamado TEF.
a janela de observação para pesquisa bloco 2, chamada WRF 2, o pallet expresso para experimentos na estação espacial, chamado Express, o container despressurizado para logística, o ULC, o adaptador de interface para manuseio de carga, o XIA, e o sistema de anexação ZI-ULC. 6 equipamentos que não eram equipamentos fundamentais para o funcionamento da estação, mas que o Brasil tinha que entregar porque eram equipamentos que iam faziam parte do acordo que o Brasil assinou este documento. Muito bem. O Brasil não fez, tá? O Brasil não fez. O Brasil começou a enrolar a NASA, meus amigos. A NASA não, né? O órgão lá, o comitê. Começou a enrolar. E não entregava tal coisa, e não entregava outra coisa, e não foi entregando. O Marcos Pontes, nesse inteirinho de tempo aí, ele começa a ir para a estação, vocês vão entender por que o Marcos Pontes, eu vou explicar para vocês agora também por que o Marcos Pontes foi ministro do Bolsonaro, tá? O Marcos Pontes estava lá sendo treinado pela NASA, porque ele ia no ônibus espacial para a Estação Espacial Internacional, fazia parte deste grande acordo assinado em 1996. E o Brasil não entrega o TEF, não entrega o WRF, não entrega o LC, não vai entregando nada. O Brasil diz que não tinha dinheiro? Mentira. O problema disso aí nunca foi dinheiro, galera. O problema disso aí foi falta de interesse, tá? Falta de interesse total. E vocês podem falar o que vocês quiserem. Não é questão, porque era o governo. Não, porque isso aí transitou por muitos e muitos governos, tá? Começa no FHC e entra pela era do PT e diante, tá? Mas o Marcos Pontes tava lá perdido, cara. O Marcos Pontes, ele conta essa história que ele desviava, ele tinha vergonha de encontrar a galera da NASA, tá? Por quê? Porque a galera da NASA chegava nele e falava assim, cara, cadê a peça lá que vocês prometeram fazer e não fizeram? Cadê tal peça? E ele não tinha resposta, porque na verdade fazer a peça não era incumbência dele, ele estava lá treinando. E ele começa a tentar entrar em contato aqui com o Brasil para saber o que está acontecendo. Até que um dia o Marcos Pontes resolve ir no Brasil, falou, cara, eu vou lá para saber o que está acontecendo com essas peças aí que a gente não entrega nada, entendeu? Aí ele vem pro Brasil, ele vai lá no Congresso, ninguém, né? Isso ele conta, tá, galera? Isso aí tá no livro dele, ele já contou, já contou aqui pra mim, já contou em vários lugares. Ele bate lá, ninguém quer receber ele no Congresso. Quando ele tá saindo fora, quem que chama ele pra conversar? Jair Bolsonaro. Bolsonaro era deputado na época. E ali ele tem uma conversa com o Bolsonaro e tal, e fica meio dito assim, cara, se um dia eu for presidente, você vai ser meu ministro de Ciência e Tecnologia e tal, não sei o quê, papapá. Só que o Brasil continuou não entregando as peças para a Estação Espacial. Até que, por diplomacia, o que a Estação Espacial fez? A Estação Espacial falou o seguinte, Brasil, meu amigo, eu gosto de vocês. Você é um país maneiro, você é um país legal, um país do samba, do futebol, um país aí que a gente tem uma boa como que é? Uma boa relação. Faz o seguinte, não entrega nada, a gente não quer nada, tá? Só entrega pra gente o pallet express, que chama. A gente só precisa disso. Cara, se você entregar o Pallet Express pra gente, já tá assim, show de bola, cara. Já está show de bola. Meus amigos, vocês sabem o que é o Pallet Express? Vocês não sabem, né? Porém, eu vou mostrar pra vocês o que é o Pallet Express. E aí vocês vão ficar com muita raiva do país. O Pallet Express, nada mais, nada menos que é uma pequeniníssima, tem até aqui o diagrama, caramba, tem até o diagrama dele aqui. A internet é bom demais, né, cara, que você acha até o diagrama das coisas, tá? O Pallet Express, ele é nada mais, nada menos do que uma
pequena, singela prateleira. Isso mesmo. O Brasil não conseguiu entregar para a ISS uma pequena prateleira. Uma prateleira do quê, cara? Uma prateleira onde iam ser rodados os experimentos. Então, não é que o Brasil ia entregar nada assim não, cara. O Brasil só ia entregar uma pequenininha prateleira, uma prateleirinha, tá? Uma prateleirinha aonde em cima da prateleira iam ser colocados aí os equipamentos para poder serem rodados. Então, o Brasil tinha que entregar simplesmente uma prateleira. O que o Brasil fez? Não entregou a prateleira. Não entregou a prateleira. E lembra quando começou tudo isso? Em 1996. Em maio de 2007, tá? Em maio de 2007, o conselheiro da NASA, John Logsdon, disse que o Brasil estava fora do projeto da estação espacial. Ele disse que a NASA deu tempo suficiente para que as peças fossem entregues, mas o Brasil não colocou. Resultado disso, Marcos Pontes voa na Soyuz, a bandeira brasileira é tirada da Estação Espacial Internacional e o Marcos Pontes, é triste isso? É triste, mas é verdade? É verdade. Ele nem aparece na foto oficial da expedição, tá? Da missão que foi. Abre aí pra galera esse site aqui. O meu amigo, ele não é meu amigo não, porque ele me bloqueou. Ô Cardoso, cara, podia ter me bloqueado não, cara. Não sei, eu fiz alguma coisa que o Cardoso não gostou. Grande Cardoso escreveu um texto muito bom sobre a saga do Brasil na Estação Espacial, tá? Está aí o texto dele, para quem quiser, lá no Meio Beat, tá? Gosto muito do Cardoso, mas o Cardoso, acho que eu fiz alguma coisa que ele não gostou, tá? Tamo junto aí, Cardoso, é nóis, cara. Muito bem. Pode ir descendo aí, Tainá. Vai descendo, tá? Pode ir descendo. Ah, aí, ó. Essa aí é a prateleira, ó. Essa aí é a prateleira. Tá? Então, na verdade, é uma prateleira mesmo. É uma prateleirinha, cara. É isso aí, ó. Isso era o famoso pallet. Tá? Esse era o famoso pallet. Pode descer mais um pouco agora ali? Esse é o famosíssimo pallet. Tá? E aí, ó. Olha aí, ó. Essa é a foto triste que a gente tem. Está aí na foto o Jeffrey Williams e o amigo aqui do Marcos Pontes, que ele sempre fala nele, que eu esqueci o nome dele, cara, agora. Pô, eu esqueci o nome dele. Mas é o... Caramba. Agora eu não vou conseguir ler ele porque tá em russo. Ah, é o Pavel, né? Essa aí é a foto Vinogradov. Pavel Vinogradov e o Jeffrey Williams. Cadê o Marcos Pontes? Cadê o Marcos Pontes? O Marcos Pontes, ele não aparece na foto oficial. Essa é a Expedição 13, vocês estão vendo ali, ó, Expedition 13. Era para ter o nome do Pontes ali, ó. A bandeira do Brasil tá ali, ó, a bandeirinha do Brasil tá aqui, mas ele não aparece na foto oficial. Isso quer dizer o quê? Que ele foi levado, o pessoal fala, né, como se fosse uma carga, né, dentro do... Ele foi de carona, tá? Quem levantou o lance da carona foi o New York Times. Depois vocês leiam aí o artigo do Cardoso, que é muito bom, tá? O artigo do Cardoso é muito bom, beleza? Então, essa é um pouco da história, tá? Então, em 2007, é publicado o artigo que mata tudo, que é esse artigo aqui, ó, dia 28 de maio de 2007, é publicado pela Agência Estado. Vou colocar aqui na tela para vocês, não precisam falar que eu estou mentindo. Coloca aí, ó, Tainá, te mandei aí.
é publicado na Agência Estado o seguinte artigo: Brasil está fora do projeto da Estação Espacial. Segundo especialista americano em política espacial, é tarde demais para voltar atrás. E aí está todo o texto bonitinho, ó. Após uma série de atrasos e complicações causadas pelo acidente do 2003, a meta de consórcio, concluir a montagem. O Brasil entrou para o projeto em outubro de 97, incumbido da produção de 6 peças no valor de 120 milhões de dólares. Um acordo que se mostrou muito além da capacidade orçamentária da AEB. Em troca da produção das peças, o país ganharia direitos de utilização da base para o envio de experimentos científicos e de um astronauta brasileiro, por tempo pré-determinado. O contrato foi revisto e reduzido. Nada jamais foi construído. Nada jamais foi construído, meus amigos. Nada. Então, essa é a triste e, por que não, vergonhosa história do Brasil com a Estação Espacial Internacional. Tá? É vergonhoso, cara. É vergonhoso. Tá? É muito vergonhoso o que aconteceu com o nosso querido Brasil. Tá? Ah, o Marcelão falou aí, né? Então, isso aí é na Estação Espacial Internacional. Mas na NASA, não. O Marcos Pontes, ele tem uma moral com a NASA, porque, na verdade, ele é astronauta, ele passou pelo treinamento, ele aprendeu russo em 3 meses para ir na nave Soyuz e tal. Só uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? O Marcos Pontes não tem nada com isso. Muito pelo contrário, tá? Ele foi, neste caso aqui que eu tô contando para vocês, da expulsão do Brasil da ISS, o Marcos Pontes, ele foi vítima total da parada, tá? Ele estava lá sendo treinado, ele foi vítima. E o Marcelão, é grande Marcelão, tamo junto, Marcelo, colocou aqui, ó, para quem for no Kennedy Space Center do dia 14 a 18 de julho, que vai muito brasileiro para lá, o Marcos Pontes estará lá. Você vai poder fazer o dia com o astronauta com o grande Marcos Pontes, tá? Então está aí a dica aí do Marcelão e está aí o grande problema do Brasil. Não existe no meio da ISS, na ISS não tem mais, o Brasil foi expulso do projeto, tá? O Brasil foi totalmente expulso do projeto da Estação Espacial Internacional. Triste e vergonhosa história, mas está aí para todos vocês lerem e acompanharem, tá bom? Muito bem. Quero mostrar uma coisa para vocês, porque eu não vou ficar falando de tudo, né, que foi montado na Estação Espacial. E existem vários vídeos, eu postei outro dia no meu Instagram um videozinho, mas eu vou colocar um videozinho aqui para vocês agora. Deixa eu mandar aqui, tá? Você coloca para a galera. Que mostra a sequência, né, de montagem da Estação Espacial Internacional. Ela foi montada ao longo dos anos e tal. O último módulo que foi acoplado nela foi o módulo Nauka, se não me falha a memória. O Nauka, eu acho que é o Nauka mesmo. O Nauka e o... Quer ver, ó? Não, o último módulo acoplado na estação foi o Prichal, tá? O Prichal em 2021. Beleza? Antes dele foi o Nauka, né? O Nauka também foi em julho de 2021. Foram os 2 últimos módulos. Depois eu mostro. Isso aqui é um vídeo, tá? Que mostra como que a Estação Espacial foi montada no espaço. Então vai soltando aí, nós vamos vendo. Ó, primeiro, pode parar aí já. Ó, módulo Zarya, módulo Unity e lá chegando o módulo Zvezda. Pode soltar? Parou. Aqui acopla o começo do truss, tá? Aquela peça onde vão ser encaixados todos os módulos da treliça da Estação Espacial. Chega depois, é o famoso Z1 Truss, tá? Pode soltar. Ó, aí começa, ó. Os módulos 4A, aí eles tiram, ó, cresce o Destiny, volta ali um pouquinho só. Pode voltar na setinha aí, aí, salta o play aí. Ó, é tirado aqui, volta, para. Ó, esse pedacinho aqui, ó, pessoal, esse pedacinho aqui, ele fica se movimentando, tá? Isso aqui é a porta de ancoragem, é por aqui que as naves acoplam. Aqui você tem um pedaço que pressuriza e tal. Esse módulo aqui é o módulo Destiny, tá? Então, olha que interessante a estação espacial. Ela vai crescer. De um lado, ela cresce para o lado russo da parada e do outro, ela cresce para o lado americano, norte-americano, europeu e japonês. Então, o módulo Destiny é o outro módulo que chega. Pode soltando.
Acoplou, olha lá, ó, vem as coisinhas, ó, vem um outro módulozinho ali, tá aí, ó, o Canadarm, para aí, ó. Ali tá o Canadarm, ó, tá vendo? Então entra o Canadarm e entra o Quest Airlock. Pode soltar aí rapidinho? Para aí, ó. Esse negócio que eles acoplam ali, ó, ali no meio, é o airlock por onde os astronautas saem para fazer caminhada espacial. Aí a treliça vai crescendo, pode soltando. Vai crescendo a treliça, o Canadarm muda de posição, porque ele tem isso, ó, a treliça vai crescendo agora, ó. Instala um radiador, outro lado da treliça instala outro radiador do lado de lá, e vai montando. É igualzinho montar um Lego, tá? Ah, volta ali. Parou. Ó quem que chega ali. O External Storage Platform 2, que seria a nossa prateleira. A nossa prateleira seria esse bagulhinho aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, que tá chegando ali. Ela é nada mais, é um pallet. Vocês já viram um pallet na vida de vocês, né? É uma prateleirinha, cara, para você apoiar os experimentos em cima. É isso que o Brasil não teve capacidade de fazer. Entendeu? Enrolou a galera da Estação Espacial Internacional. Então tá ali, ó, chega ali o nosso negocinho. Pronto, aí vai crescendo. A treliça cresce para um lado, instala painel solar, mais radiador, mais um pedacinho da treliça, aí eles tiram ali as cores, mais outro pedaço do lado de cá, ó, e dá-lhe painel solar, aí aqueles painéis são desligados, e a estação vai crescendo, ó. O Harmony é um outro módulo, aí chega o Harmony, tá vendo? Tira aquele pedaço de cima e põe ali do lado, a portinha de docagem, ela vai mudando de posição, aí, ó, dá uma pausa. Chegou um novo módulo americano, que é o Harmony, tá? Pronto, pode soltar. Instala os radiadores todos, parou. Esse módulo que acopla ali, ó, volta aí na setinha. Aí, pode soltar. Esse é o módulo Columbus, outro módulo americano, pode colocar, pode soltar. Aí chega o módulo Kibo, ó o módulo Kibo chegando ali, ó, sendo instalado aqui em cima agora, ó, pode soltar. E aqui, por fim, não, esse grandão aqui que é o Kibo, isso aí. Colocou o Kibo e aí coloca a portinha ali. O outro segmento da treliça, a treliça sempre vai crescendo, pode soltando. Aí chega o pallet japonês. Agora o módulo lá do lado russo, ó. Chega o módulo Poisk, pode soltar. Aí vão chegando as coisas ali que eles vão colocando para a estação funcionar e tal. O módulo Tranquility, chegou lá, ó, módulo Tranquility, outro módulo americano, tá? Aí instala a cúpula. Pode dar uma paradinha aí. Ah, não, depois eu ponho a imagem da cúpula. Eles instalam uma das coisas mais legais que tem, tá? Chega o Resvet no módulo russo, no lado russo da parada. Pode soltando. Tá aí. Chega o MLM, que é o módulo europeu lá, ó, que é o de multipurpose. E a estação vai crescendo, ó. E aí vai, ó. Aí que imagem bonita, ó, da ISS. Elas vão enrolada. Aí chega no espaço, ela abre que nem um rolo assim, ó. Então assim monta, ó. De um lado de lá é o lado russo da parada, do lado de cá o lado americano e europeu da parada. E assim é que se monta a Estação Espacial Internacional, tá? Os últimos módulos são os módulos Nauka, são esses dois aqui, ó. Deixa eu mandar a imagem aqui. Eu te mandei aí. Os últimos módulos são esses dois aí, ó, o módulo Nauka e o módulo Prichal, os dois módulos do lado russo da Estação Espacial Internacional. Vamos ver aqui o que mais que tem. Ah, tem um... Não, isso aí tem os painéis foram trocados, é cheio de computador na estação. Volta ali, ó, vamos dar uma dada nas imagens ali, porque depois tem um negócio muito triste que acontece, que é o acidente do Columbo. Então tá isso aí, nós já vimos, né, como que a treliça é, aí os astronautas fazendo caminhada espacial, aí o Rasvet, que a gente chama, né, que é o módulo de acoplamento do lado soviético, pode ir.
Tá aí o Nauka e o Prichal ali, uma nave Soyuz aqui, ó, acoplada no Zvezda, pode ir passando. Tá aí o braço, tá aí o módulo, o Pierce, que é o outro módulo russo, esqueci de falar dele, pode ir. Está aí a Progress 77, pode ir passando. Volta ali. Essa aí, pessoal, isso aí é o que seria mas depois eu volto isso aqui para montar. Vai ficar fora de sentido. Isso aqui é da Axion, tá? Isso aqui não é a Estação Espacial Internacional, beleza? Daqui a pouco eu explico isso. Isso aí é os módulos, pode ir passando. Essa aí é a Nautilus X. Isso aí é todo o sistema, ó. Todo o sistema de contaminação, todo o sistema de controle ambiental que tem dentro da Estação Espacial Internacional. Ó, urine recovery ali, ó. Tá vendo? A urina é processada e é transformada em água potável. Dizem que o gosto não sai 100%, não. Tá? Tá aí a estação zona, pode ir passando. Aí os painéis, ó. Detalhes do painel e da treliça. Aí os radiadores, né? Que controla... Para que tem radiador na estação? Para controlar a temperatura, para não ficar nem tão frio, nem tão quente. Pode passar. Isso aí é a quantidade de computador que tem, ó. Isso é a quantidade de computador que tem lá, laptop. Aliás, os nossos amigos da Asus, né? A Asus foi o primeiro laptop aí para o espaço, tá? Aí para a estação espacial. Pode ir passando. Aí os dois aí nós já vimos. Aí já tá. Aí os módulos que tem, ó, módulo Columbus e tudo mais, pode passar. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui, pessoal, qual a altura, né, que fica a estação espacial? Então tá aqui, ó. A estação espacial fica aproximadamente uns 400, 420 quilômetros de altura. A altura dela varia. Os motores das naves Soyuz e Progress são usados para isso, tá? Pode ir passando ali. Aí a órbita da estação espacial. Pode ir passando. Aí por onde ela passa e tudo mais. Isso aí são buracos, tá? A Estação Espacial Internacional, ela sofre muito. Daqui a pouco eu vou falar pela desativação dela, né? Mas pode ir. Tá. Aí ela passando. Pode fechar aí. Tem o seguinte, um fator muito triste e interessante da Estação Espacial é o seguinte. Em 2003, o ônibus espacial tem esse acidente do Columbia aqui, tá? Eu não vou repetir tudo, vou só fazer um resumo para vocês. O ônibus espacial Columbia sofreu o acidente com a Estação Espacial Internacional. Tá? Beleza? Em 2003, ele sofre o acidente. Quando ele foi ser lançado, caiu um pedaço da espuma térmica, bateu no bordo da asa dele. Aquilo lá quebrou algumas telhas cerâmicas. Quando ele foi voltar para a Terra, aquilo ali foi um ponto de fraqueza. A nave acabou explodindo. Muita gente fala o seguinte assim: por quê? Por que o Columbia não se acoplou com a Estação Espacial Internacional? Por que o Columbia não se acoplou? Porque, por exemplo, a estação espacial, o acidente do Columbia foi em 2003. A estação espacial já estava sendo habitada desde o ano 2000. Por que ele não se acoplou com a estação espacial? Então é o seguinte, tem dois motivos muito importantes, tá? Primeiro, o fato de serem alturas diferentes. Então eles tinham órbitas diferentes. Tá?
a estação espacial é uma órbita muito mais alta do que a órbita do Columbia. Para isso, o Columbia teria que chegar até a Estação Espacial Internacional. Entra o segundo motivo na parada. Ele não tinha combustível para fazer isso, tá? Ele não tinha combustível para fazer isso. Beleza? E por último, e mais importante, o Columbia, ele não tinha uma porta de docking, uma porta de acoplamento para acoplar com a Estação Espacial Internacional. Então não adiantava nem ele chegar perto da estação, que ele nunca ia conseguir se acoplar com a Estação Espacial Internacional. Outros ônibus espaciais tinham, tá? Outros ônibus espaciais tinham porta de acoplamento, tanto que se acoplavam, tanto que tem fotos famosíssimas, né? Talvez a foto mais emblemática de todas seja a foto do Endeavour acoplado com a ISS, tá? Então, mas o Columbia não tinha como. Então, assim, eu só tô querendo fazer esse parênteses aqui, porque já que nós estamos falando da Estação Espacial Internacional, sempre vem à tona esta pergunta: por que que o Columbia não se acoplou com a Estação Espacial Internacional? Porque o Columbia, além de vários motivos, não ter combustível e tal e coisa, ele não tinha como ele acoplar, nem se ele quisesse, tá? Porque não tinha a porta, né? A porta de acoplamento, ela simplesmente não existia, pessoal. Então, nem se quisesse acoplar a Columbia com a ISS, não poderia. Então, muita gente levanta essa questão, né? Para poder falar, não, foi um erro, tal, não sei o quê. Não foi porque não tinha nem como acontecer esse acoplamento, beleza? Só falando isso para a gente resolver esta parada aí sobre o Columbia e a ISS. Muito bem. Então a estação, ela tá lá, ela começou a ser ocupada no ano 2000, ela vem sendo ocupada constantemente, então, desde o ano 2000, ela começou em 1998, mas até então ela tá assim. O que tá rodando hoje, né? Então vamos falar aqui, o que tá rodando hoje? Hoje tá rodando a Expedição 73, tá? Então, Expedição 73 da ISS, que é composta por 7 astronautas, tá? O atual comandante da Estação Espacial Internacional, ele é o Takuya Onishi, e além dos 7 da expedição, ela tem 4 visitantes, que é o pessoal da Axiom 4. Tá? O pessoal da Axiom 4 está lá hoje. Então, quem que está hoje na Estação Espacial Internacional? Quem está lá na Estação Espacial Internacional atualmente é a Anne McCain, a Nicole Vapor Ayers, o Takuya Onishi, o Kirill Peskov, o Sergei Rizikov, o Alexei Zubritsky e o John Kim, tá? Esses são os caras que estão lá hoje. Fora esse, tem a galera da Axiom 4. Só que a galera da Axiom 4, eles não são da expedição. Eles são astronautas convidados. Lembrando, Peggy Whitson, o Shubhanshu Shukla, o Sopa de Letrinhas, o Znansky e o Wisniewski e o Tibor Kapu, tá? Então, esses são os caras da Axiom 4. Então, 11 pessoas estão atualmente na Estação Espacial Internacional. Ela pesa, né, eu não falei, aproximadamente 450 toneladas. Ela tem 109 metros de comprimento, tá? O truss dela tem 94 metros de comprimento, a treliça, por isso que é uma das grandes obras de engenharia. Ela tem 73 metros de largura, tá? Considerando os painéis solares. Então ela é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, tá? Ela tem uma área pressurizada de 1.000 metros cúbicos, tá? Arredondando, 1.000 metros cúbicos. Dentro dela, a pressão atmosférica é de 1 atm. A atmosfera da Estação Espacial Internacional é 79% nitrogênio, 21% oxigênio.
Ela fica ali entre 413 e 422 quilômetros de altura, com uma inclinação de 51 graus, uma velocidade orbital de 27.600 quilômetros por hora, tá? Ela faz 15 órbitas por dia e ela está há 26 anos, 7 meses e 19 dias, agora um pouquinho mais, 19 dias, 26 anos, 7 meses e 19 dias em órbita da Terra. Ela já fez, aí não dá para contar porque aqui os caras não colocaram. E ela decai aí cerca de 2 km por mês, mas aí eles colocam ela no lugar certo depois, tá? Então aí algumas estatísticas da Estação Espacial Internacional para vocês